Olá, boa noite. Intoxicação por metanol em bebidas extrapola São Paulo e Pernambuco investiga 3 casos, 2 deles fatais. Após dia de caos por vazamento de óleo, aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estende o funcionamento pela madrugada. Terremoto deixa mais de 30 mortos nas Filipinas. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. 3 bares da região metropolitana de São Paulo foram interditados pela Vigilância Sanitária. A operação acontece após os casos de intoxicação por metanol no estado. O Natan Goulart tem as informações. Oi, Natan, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você também, para todos que estão com a gente. Pois é, desses 3 bares interditados, 2 ficam aqui na capital. Um terceiro estabelecimento fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E durante esta operação, 2 pessoas foram presas em flagrante. O governo paulista notificou o Ministério da Saúde sobre 22 casos. Em 7 deles, houve confirmação de contaminação por metanol. Ao todo, são 5 mortes até o momento, mas apenas uma delas teve a causa comprovada como o consumo de bebida adulterada. A Polícia Federal vai investigar se o caso tem ligação com o crime organizado. Já o governo do estado, destaca essa possibilidade, descarta essa possibilidade. O trabalho será feito em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. E de acordo com os especialistas, um dos antídotos para essa intoxicação é o etanol. Vamos acompanhar na reportagem. Intoxicações por metanol só haviam sido confirmadas no Ciatox no passado por ingestão de etanol combustível, não diretamente em bebidas. Diferente de outros países, a gente não costumava ver. Nós alertamos em 2023 acerca dos casos de metanol por ingestão de bebidas que eram misturadas com álcool de bomba de combustível, contendo metanol. O consumo de pequena quantidade de metanol já traz riscos. A pessoa pode ficar em estado vegetativo, tá? Pode ter comprometimento cognitivo grave, pode ter dificuldade de interagir com as pessoas, lesões permanentes no sistema nervoso central. Os sintomas da intoxicação podem surgir em poucas horas ou em alguns dias. Sonolência, tontura e náusea, além dos mais graves, falta de ar, alterações visuais e respiração acelerada. O Ciatox também orienta equipes médicas no tratamento das emergências em casos suspeitos e confirmados. Além dos cuidados intensivos de uma UTI, os pacientes devem receber um antídoto para combater a intoxicação. Um tratamento feito com outra substância alcoólica. É o etanol absoluto, que mantém o fígado ocupado e evita que o órgão metabolize o metanol, que aos poucos vai sendo eliminado pelo organismo. Pode ser por hemodiálise. Em 3 casos emergenciais, sem etanol absoluto disponível, médicos usaram bebida, vodka diluída, como antídoto. O Ciatox ainda defende que o Brasil importe o Fomepizol, que tem efeito mais rápido do que o etanol. É um antídoto que é considerado essencial para a Organização Mundial de Saúde. Já foi utilizado por Médicos Sem Fronteiras, por incrível que pareça, em epidemias de intoxicação por consumo de bebida adulterada em países islâmicos, como Argélia, como Irã. A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária investiga a possível intoxicação por metanol em moradores do estado. 3 homens que moram nas cidades de Lagedo e João Alfredo, no agreste pernambucano, precisaram receber atendimento em Caruaru. 2 deles morreram. O outro já recebeu alta, mas teve perda de visão. A Apevisa intensificou a fiscalização em distribuidoras de bebidas e recomendou que as pessoas redobrem a atenção com a procedência dos produtos. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, viveu um dia de caos. Um vazamento de óleo em uma das pistas provocou o cancelamento de mais de 150 voos, com reflexos também em São Paulo. Vamos conversar com o Leonardo Ack, que acompanha a situação de lá. Oi, Léo, boa noite. Olha, foi retomado o movimento aí do aeroporto, a atividade normal, mas isso vai seguir por até tarde da noite, não é mesmo?
Verdade, Cris. Isso é uma tentativa de normalizar a situação aqui no aeroporto, que funciona das 6 da manhã às 11 da noite. Mas hoje teve a operação estendida para a madrugada justamente para minimizar os danos causados pelo vazamento de óleo nas pistas. Agora, segundo a Infraero, o problema começou por volta das 3 horas da madrugada de terça-feira e teve origem no motor de um caminhão que fazia uma manutenção noturna e vazou óleo na pista principal. Funcionários tentaram atuar na limpeza e o aeroporto ficou fechado por cerca de 12 horas. Veja como foi o dia para os passageiros que tinham voos aqui no Santos Dumont, Cris. Chegar ao aeroporto e ver a escala de voos assim é o pesadelo de todo viajante. Quem dependeu do transporte aéreo no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, precisou ter paciência. A minha previsão era chegar por volta de 9h30, 10 horas, mas pelo visto eu só vou chegar talvez à noite. Foi um dia de saguão lotado e longas filas. Muitos passageiros receberam informações desencontradas das empresas aéreas. Foi pedido para cancelado, foi pedido para remarcar e a remarcação também foi cancelada. E agora aguardar para ver o que vai acontecer. O motivo desse caos todo, segundo a Infraero, foi o derramamento de óleo de um veículo que fazia a manutenção preventiva noturna na pista. Para evitar acidentes, a decolagem e o pouso das aeronaves foram cancelados desde as 6 da manhã. Durante todo o dia, a pista principal do aeroporto Santos Dumont passou por uma limpeza para a remoção do óleo. As operações só foram retomadas no final da tarde. No total, foram mais de 160 voos cancelados e 14 remanejados para o Aeroporto Internacional do Galeão. Entre as reclamações mais comuns dos passageiros estão a falta de assistência das companhias aéreas, como a realocação em outros voos, acomodação, alimentação e reembolso. As empresas que não estão prestando a informação de forma clara e adequada, que não estão dando suporte ao consumidor, vão ser, obviamente, notificados pelo Procon Carioca e podem ser multados também. O Senado aprovou agora à noite o segundo texto de regulamentação da reforma tributária. O projeto promete resolver impasses em torno do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Então vamos ver o que muda na prática com a Jaqueline Frison, que conversa com a gente ao vivo, direto de Brasília. Oi, Jaque, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Olha só, o Senado aprovou por 51-10 o projeto, de complementação da lei, o projeto de lei complementar, melhor dizendo, da reforma tributária. Só para a gente ter uma ideia, eram necessários pelo menos 41 votos favoráveis. O Senado conseguiu 51. O que muda, então? Entre as mudanças está prevista a criação do comitê gestor que vai gerir o novo tributo. Também o texto aprovado no Senado altera outros pontos do projeto que veio da Câmara. Taxistas e frentistas com renda anual inferior a R$ 40.500 não vão ser atingidos pelos impostos e vão pagar alíquotas equivalentes às de motoristas de aplicativo. O texto agora volta à Câmara para nova votação. Veja como ficou a aprovação pelos senadores. Vamos ver. O IBS vai substituir o imposto estadual, ICMS, e o municipal, ISS. Esses tributos destinam os valores arrecadados para áreas como segurança, educação e custeio da máquina pública. A CBS vai ser um imposto federal e vai substituir os impostos sobre bens e serviços, como o PIS e COFINS. Esses tributos têm arrecadação destinada principalmente para seguro-desemprego, financiamento de programas de desenvolvimento econômico, previdência social e saúde pública. Já o imposto seletivo vai fazer parte da CBS e vai incidir sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar, cigarros e combustíveis fósseis, por exemplo. As alíquotas padrão previstas para a CBS são de 9,3% e para o IBS de 18,7%. Somadas, devem ficar em cerca de 28%, o que seria o maior imposto do mundo.
Para evitar um aumento excessivo da carga tributária, a alíquota vai ser avaliada em 2031, antes da adoção total, prevista para 2033. Caso ultrapasse o teto de 26,5%, o governo vai ser obrigado a propor medidas para reduzir os valores. O comitê gestor vai ter autonomia técnica, orçamentária e financeira e vai ser formado por 27 representantes dos estados e também 27 indicados por municípios. Para o relator da proposta, o Eduardo Braga, do MDB, o projeto resolve interesses entre empresas, governadores e prefeitos. Como foi modificado, a gente lembra que o texto volta para análise na Câmara dos Deputados. Cris. Obrigada, Jaque. Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um pacote de projetos relacionados à segurança pública. A aprovação da urgência acelera a tramitação das propostas, que agora podem ser analisadas diretamente pelo plenário, sem passar por comissões. Um dos textos tipifica o crime conhecido como novo cangaço. A ação é caracterizada por grupos criminosos armados que atacam agências bancárias em cidades pequenas. As penas máximas podem ser aumentadas de 12 para 30 anos de prisão. Outra proposta aumenta a punição para homicídios e lesões corporais contra servidores da segurança pública, como policiais. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade rejeitar o aumento do número de deputados federais de 513 para 531 nas eleições de 2026. Pela medida, qualquer alteração na redistribuição de parlamentares só pode ser feita a partir de 2030. A votação foi em plenário virtual após o relator do caso, o ministro Luiz Fux, pedir urgência por causa da regra da anualidade eleitoral, que define que as alterações na legislação só valem se aprovadas um ano antes do pleito. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou de uma reunião com a Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Alckmin e o presidente da CNI falaram sobre os esforços para reduzir o impacto das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos. O presidente da CNI, Ricardo Alban, falou sobre o trabalho conjunto entre o setor privado e o governo diante do tarifaço. Como nós temos uma situação dessa com os Estados Unidos, parceiro importante, essa dificuldade gera um desafio. E todo desafio gera uma oportunidade. E o que nós queremos fazer em conjunto nessa parceria é transformar isso efetivamente em oportunidade, para que a gente possa ir para discussões construtivas e atrair efetivamente o interesse, de forma que agora, com essa possibilidade de ter um encontro entre os dois governantes, que a gente já tenha um caminho andado, e é o que estamos fazendo. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin destacou as reduções de tarifas sobre alguns produtos brasileiros. Tivemos avanços já nessas últimas 4 semanas. Primeiro saiu a celulose, veio para 0% celulose, ferro-níquel, herbicida. Agora, ontem, saiu a chamada madeira macia, passou para a seção 232, reduziu para 10%. Não tem ainda nada marcado, mas foi um passo importante o encontro na ONU do presidente Lula e do presidente Trump. Então, acho que foi um passo importante, agora vamos ter os desdobramentos disso. Lula e Trump devem conversar por telefone ou videoconferência antes de um encontro presidencial. A diplomacia brasileira tem mantido contato com os americanos para acertar os detalhes. A depender do resultado da conversa, um encontro presencial pode ser marcado. Uma possibilidade seria em Kuala Lumpur, na Malásia, onde os dois presidentes devem participar no final de outubro do encontro da Associação dos Países do Sudeste Asiático. Do lado brasileiro, a expectativa é que a conversa aconteça já na semana que vem e fuja de pautas políticas. A ideia é que trate apenas de temas técnicos e econômicos, com a apresentação de dados sobre a relação entre os dois países. Do lado americano, ainda faltam sinais claros para a confirmação da reunião. Hoje, durante sanção de projetos de lei que visam o combate à fome, Lula citou a química com o presidente dos Estados Unidos. A arma mais poderosa para um país em qualquer situação é saber que tem comida garantida para o seu povo comer. E tem países que querem comprar o que a gente está querendo vender. Parece impossível
eu e o Trump ter uma química. E aconteceu a química. Aconteceu. Ou seja, parecia impossível. Sabe? Não tem nada impossível quando a gente tem disposição de fazer as coisas. Lula também se reuniu hoje com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir o aumento da tributação dos mais ricos e o orçamento do ano que vem. No almoço com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, ficou acertada para amanhã a votação do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. O governo publicou agora à noite, em edição extra do Diário Oficial, o detalhamento do bloqueio no orçamento divulgado na semana passada. Em valores totais, os mais atingidos pelos cortes foram o Ministério da Saúde, com bloqueio total de R$1 bilhão e 800 milhões de reais, e o Ministério das Cidades, com R$2 bilhões e 400 milhões de reais bloqueados. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, disse agora à noite que vai fazer emendas ao projeto da anistia para garantir que o texto não se limite à redução de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. O senador se reuniu por quase uma hora com o relator do texto na Câmara, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. Após o encontro, Flávio Bolsonaro afirmou que o relator não o convenceu e que a oposição vai tentar mudar a proposta, que prevê somente a redução das penas. Eu acho que a gente tem que, de qualquer forma, fazer andar esse processo, vai usar os recursos regimentais que nós temos para fazer as emendas, né, que a gente acha que possam trazer um texto que nos atenda, porque a dosimetria não nos atende. É assim que a gente tem que fazer política, né, tentando chegar em algum consenso, conversando, e quando não dá também, aí a gente tem que ir para o voto e a maioria decide o que é melhor. Mas falei com a maioria, falei com várias lideranças importantes do Brasil, e acho que esse período passa amanhã, termina amanhã, e aí fico à disposição da presidência da Câmara para pautar o projeto. O Congresso americano tem poucos minutos para chegar a um acordo entre democratas e republicanos e evitar uma paralisação parcial dos serviços federais. O prazo termina à meia-noite no horário local, 1 da manhã pelo horário de Brasília. Líderes do governo e da oposição ainda não chegaram a um acordo sobre os gastos do orçamento para os próximos meses. E sem a aprovação do projeto orçamentário, diversos serviços públicos podem ser paralisados devido à falta de verba. Serviços considerados essenciais, como o pagamento de pensões e aposentadorias, vão continuar funcionando mesmo em caso de paralisação. Autoridades das Filipinas acabam de atualizar o número de vítimas de um forte terremoto que atingiu a região central do país. Já são mais de 60 mortos e centenas de feridos. Nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações. Olá, Silvia. Oi, Cris. Boa noite a todos aí no Brasil. As equipes de resgate trabalham para salvar as vítimas que podem estar sob os escombros, principalmente nas províncias de Cebu e Leyte. O terremoto da noite desta terça-feira chegou a 6,9 graus de magnitude. O tremor destruiu construções inteiras, casas, prédios e até pontes. Carros ficaram soterrados. Mais de 3 milhões de pessoas vivem na região afetada. Um concurso de beleza que estava sendo realizado na hora do terremoto foi interrompido. 2 brasileiras que participavam do evento precisaram se proteger. Durante a madrugada, vários tremores secundários continuaram sendo registrados. Neste início de quarta-feira, escolas foram fechadas, o trabalho foi suspenso e algumas cidades declararam estado de calamidade. A rede elétrica foi parcialmente interrompida em algumas cidades. Um aviso de tsunami foi emitido, mas cancelado minutos depois. As autoridades alertam para o risco de novos tremores nos próximos dias. Cris. Obrigada, Silvia. 5 casas à beira-mar desabaram após a passagem de um furacão nos Estados Unidos. O incidente aconteceu no estado da Carolina do Norte, que estava sob alerta. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido, mas as equipes de emergência alertam que outras construções na área podem estar em risco. O avanço do mar e a força do vento agravam a situação no litoral do estado.
O Parlamento de Portugal aprovou a nova lei de estrangeiros. A medida pretende limitar a entrada de imigrantes no país. A primeira versão do projeto foi considerada inconstitucional. Um dos pontos principais, o reagrupamento familiar, que permite ao imigrante trazer a família para Portugal, foi alterado. O imigrante poderá trazer o cônjuge após 1 ano, se comprovar que já viviam juntos há pelo menos 1 ano antes da mudança. Nos casos em que há filho menor de idade ou dependente incapaz, o reagrupamento familiar pode ser imediato. Para outros integrantes da família, o prazo aumentou para 2 anos. Depois de aprovada aqui no Parlamento, a lei de estrangeiros precisa ser sancionada pelo presidente da República. Marcelo Rebelo de Souza já adiantou que vai dar sinal verde para a nova legislação. A lei também restringe a entrada de cidadãos de países de língua portuguesa. Muitos entravam como turistas e depois pediam a autorização de residência. Essa possibilidade agora foi cortada. Já o visto de procura de trabalho passa a ser concedido apenas a profissionais altamente qualificados. Na Argentina, um vídeo com um grupo de estudantes cantando músicas antissemitas durante uma viagem de formatura provocou indignação em todo o país. Hoje queimamos judeus, cantam os jovens dentro de um ônibus de excursão. Um dos monitores da empresa responsável pela viagem parece incentivar os alunos. Os adolescentes estudam numa escola de Canning, na província de Buenos Aires. O vídeo foi gravado durante uma viagem de formatura em Bariloche. As imagens causaram indignação no país. Numa rede social, o presidente Javier Milei repudiou a atitude dos alunos. A organização que representa a comunidade judaica aqui na Argentina apresentou uma denúncia que exige a investigação de um possível crime de discriminação. Associações israelitas também propõem ações educativas para prevenir atos de antissemitismo. A escola disse que os alunos não estavam sob supervisão dos professores durante a excursão e responsabilizou a empresa que organizou a viagem pelo vídeo gravado no ônibus. A instituição fez uma reunião com as famílias dos jovens para esclarecer o caso. Os 2 homens que desapareceram no litoral do Espírito Santo foram encontrados nesta terça-feira no Rio de Janeiro. As imagens foram gravadas por tripulantes de um rebocador que navegava na região de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O empresário Michael Araújo dos Santos e o piloto Ronald Menezes estavam desaparecidos desde domingo, quando saíram para praticar pesca submarina. Eles foram encontrados à deriva e passam bem. Um levantamento do Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais denuncia um suposto esquema feito por mineradoras para deixar de pagar impostos estaduais. O prejuízo passaria de 11 bilhões de reais. O relatório aponta que as mineradoras usariam mecanismos para facilitar a sonegação, como o subfaturamento das exportações e a omissão de parte da produção. O Sindicato dos Auditores denuncia que falta fiscalização do Estado no processo de pagamento de tributos. Por isso, de acordo com o documento, seria possível omitir parte do que foi produzido, além de misturar outros minérios a ouro, por exemplo. Outra estratégia adotada seria usar paraísos fiscais como destino das exportações. Que aquele valor que ela está vendendo o minério dela for 100, ela vai fazer uma nota fiscal para a empresa coligada, ou mesmo do grupo, num paraíso fiscal, por 40, por 20. Aí lá eles vão faturar a diferença, que vai inclusive ficar nos paraísos fiscais. O sindicato também denuncia perdas de mais de 9 bilhões de reais por ano em arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. É que a Lei Candir prevê a isenção desse pagamento na exportação de produtos primários, como o minério. É uma coisa absurda, drenando, exaurindo os recursos do Estado. Só essa perda da capacidade de fiscalizar do Estado
abrir uma avenida para essa negação. A Secretaria de Estado da Fazenda classificou as informações como infundadas e irresponsáveis e afirmou que usa tecnologia eficiente para acompanhar a arrecadação. A Agência Nacional de Mineração reforçou o compromisso em modernizar os mecanismos de controle para a fiscalização. E começou nesta terça-feira em São Paulo um dos principais encontros de lideranças de marketing e comunicação do Brasil. E a Record marcou presença no evento. Durante 3 dias, executivos de grandes empresas, agências de publicidade e veículos de mídia participam do Max Media, o mais importante evento do setor no Brasil. O encontro é um espaço para relacionamento e novos negócios. É um negócio para aprender, trocar, e a prospecção vem disso, né? Quando você se relaciona, que você cria esse formato de comunicação, gera confiança, você termina criando bons e sustentáveis negócios. A Record é um dos patrocinadores do evento e mais uma vez se destacou pela inovação. O espaço temático criado pela Record no evento divulga as transmissões de futebol da emissora. E aqui dentro tudo lembra futebol, olha só. Parece um vestiário, uma réplica da Taça do Paulistão e tem uma surpresa. A pessoa quando chega encontra uma camisa digital com o nome e o número preferido. Aqui tá a minha, ó, tal 11, é artilheiro. A ideia do vestiário é justamente essa, convidar as pessoas, convidar o mercado a entrar em campo conosco em 2026. Isso é um grande convite para as marcas anunciarem e patrocinarem esse grande produto da Record. O futebol é um dos grandes produtos da Record para 2026. Está garantida a transmissão exclusiva do Paulistão na TV aberta e também do Brasileirão. A Record está aqui presente mais uma vez num grande evento, mostrando esse potencial do futebol, uma grade totalmente preparada para atender qualquer necessidade de comunicação. O Max Media segue até quinta-feira e deve reunir 1.500 participantes. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.